Olá, pessoal. Então, retomando aqui o nosso curso de derivativos, terceira aula. Na segunda aula, eu discuti com vocês um pouquinho sobre a história do mercado de derivativos, né? Então, nós vimos que derivativos é uma ideia bastante antiga. Para quem está começando a estudar finanças, aquela finança de livro-texto, poderia imaginar que derivativos é um contrato sofisticado, e foi algo inventado recentemente, né? O cara começou a estudar lá e viu que Markowitz, em 1950, depois vem Sharpe, que esses caras começaram a entender melhor as perguntas de finanças, as questões de finanças, como é que se procede o investimento, como é que é a relação risco-retorno de um investimento. E alguém aí meio desavisado poderia imaginar, então nesse cenário é que devem ter surgido os contratos derivativos. Algum gênio aí da finanças deve ter bolado essa ideia aí do contrato de derivativos. Não, derivativo é bem antigo. Temos registros de derivativos na antiguidade. O que é recente que nós vimos é a expansão do mercado, o crescimento do mercado, o volume de contratos derivativos sendo negociados atualmente. Nós vimos que o volume atual é muito grande, supera em alguns múltiplos o PIB mundial. Tá? E nós vimos também o primeiro tipo de derivativo, que é o contrato a termo. Então, eu vou apresentar para vocês 5 tipos de derivativos: contrato a termo, futuro, swaps, opções e o CDS. E nós já estudamos o primeiro tipo, que é o contrato a termo. Então, vamos prosseguir aqui. Vou compartilhar aqui a minha tela. Tá? E nós estamos agora aqui nesse slide, no qual a gente vai tratar aí do contrato futuro. Então, nós estudamos o contrato a termo. Relembrando o que era o contrato a termo. O contrato futuro é muito parecido com o contrato a termo. O que era o contrato a termo? Era uma promessa, né? Um acordo de negociação de um ativo em uma data futura, em todas as condições pré-estabelecidas na data atual. Tá? Então, a quantidade, o preço, tudo era estabelecido na data atual. No entanto, a negociação ocorria quando? Apenas numa data futura, que é o vencimento do contrato. Tudo bem? Como nós vimos, o investidor que compra a termo, ele faz uma aposta de que o preço do ativo vai subir. E o investidor que vende a termo faz uma aposta de que o preço do ativo vai cair. Tá? Pode ser que a operação seja devido a um hedge, alguma coisa desse gênero, mas vamos supor aqui, só para facilitar o entendimento, que a gente está diante de posições especulativas. Então, o investidor que compra a termo, ele está apostando na alta do preço do ativo, e o investidor que vende a termo, ele está apostando na queda do preço do ativo objeto. Tá? E dentro do contrato derivativo, especificamente dentro do contrato a termo, que é o nosso exemplo, há um risco embutido que é inerente ao contrato. Que risco é esse? É um risco de mercado. Então, você pode acreditar que o preço de um ativo vai subir, você compra um contrato a termo e o preço do ativo cai. E aí você perde dinheiro. Da mesma forma, você pode ter uma crença, uma belief de que o preço do ativo vai cair, você vende termo e o preço do ativo sobe. E aí você perde dinheiro. Esse risco está inerente ao contrato. O contrato derivativo, na verdade, é uma forma eficiente de se negociar esse tipo de risco, de tradear esse tipo de risco. No entanto, embutido no contrato derivativo, há um outro tipo de risco que é danoso, que é o risco de crédito. Esse risco ele é danoso ao bom funcionamento do mercado. Como é que é esse risco de crédito? Como é que ele pode se materializar? Suponha que você comprou termo de uma ação. No exemplo da aula passada, eu tinha um termo, contrato a termo de uma ação, com preço a termo de 20 dólares, ou 20 reais, não lembro mais qual foi a moeda que eu estava usando, mas enfim, acho que era 20 reais. Então você tinha um contrato a termo, com preço a termo de 20 reais, sobre uma ação com vencimento em um mês. Aí você foi lá, eu acho que essa ação vai subir. Vou comprar termo. Se você comprou termo, significa que alguém vendeu.
Aí passou um mês, a ação está valendo 25. Aí você falou, oba, me dei bem. Por quê? Porque eu vou comprar essa ação que vale 25 por 20 e vou ganhar 5. Aquela parte, a contraparte que vendeu a termo, é obrigada a vender a ação para mim por 20, embora ela esteja 25 reais no mercado. A cotação dela seja 25 reais no mercado à vista daqui a um mês. E aí o que pode acontecer? Essa contraparte pode falar para você, olha, I'm sorry, eu não vou cumprir o prometido não. Já era, perdeu, vou te dar calote. Então, existe esse risco. Tá? Existe esse risco do calote, do cara não cumprir o acordado. E esse risco ele é danoso, ele é um risco de crédito, é um risco de calote, é um risco danoso, um risco de default. Por que ele é danoso ao mercado? Porque se a gente pensar no derivativo como uma aposta, a ideia seria o seguinte, olha, quando você faz uma aposta, quando eu perco, eu pago. E quando eu ganho, a contraparte não honra a promessa, não honra a aposta. Então, se você sabe disso de antemão, se você tem receio, tem desconfiança quanto ao cumprimento aí da promessa, você não vai participar desse mercado. Tá? Então, uma das formas de mitigar esse tipo de risco é justamente via a exigência de garantias. A margem de garantia é um colateral. Com isso, caso uma das contrapartes, caso a sua contraparte ou caso uma das partes não honre a operação, a bolsa, ou enfim, quem está gerenciando esse colateral, faz uso dessa garantia para cumprir o acordado. Tudo bem? Então, a garantia tem justamente o intuito de diminuir o risco de crédito, porque o risco de crédito, se ele estiver alto, se as pessoas não, se os investidores, os agentes da economia, as pessoas não tiverem confiança de que as promessas embutidas no contrato derivativo serão devidamente cumpridas, o mercado acaba. Não tem negócio. Não tem confiança, não tem negócio. Então, uma das formas de diminuir o risco de crédito seria via o quê? A exigência de uma garantia. Tá? Mas qual é o problema da garantia? Uma das grandes sacadas, das grandes genialidades do contrato derivativo é você poder tradear o risco, negociar o risco, sem o quê? Sem ter recursos algum. Tá? A gente vai ver isso em mais detalhes numa aula futura. Mas uma das grandes vantagens é que você pode negociar risco sem ter recursos. E a margem, a exigência de margem, implica necessariamente que você tenha algum recurso para colocar como garantia. Esse recurso pode ser colocado em dinheiro, pode ser colocado em títulos, aí depende, se for negociado em bolsa, depende da bolsa. A bolsa pode limitar, né, e ela limita os ativos que ela aceita como garantia. Tá? Ela que vai dizer, ó, esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito. Tá? Mas, enfim, dinheiro, todas elas irão aceitar. Mas, enfim, o fato é que se há exigência de garantia, você precisa ter dinheiro. Se a exigência de garantia for muito alta, isso acaba inviabilizando uma das grandes vantagens do derivativo, que é você poder negociar o risco sem ter dinheiro. Tá? Então, se o cara tem que botar uma garantia muito alta, ele acaba não tendo grande vantagem em relação, por exemplo, ao mercado à vista. Tudo bem? E aí tem esse trade-off, né? Ora, se eu botar uma garantia muito pequena, pode ser que eu não esteja mitigando suficientemente o risco de crédito. E se eu não mitigar suficientemente o risco de crédito, o mercado está sob risco de não existir, de acabar. Tá? Porque o risco de crédito ele é danoso, ele é perigoso, ele é nocivo. Por outro lado, se eu colocar uma garantia muito alta, eu consigo mitigar o risco de crédito, mas, por outro lado, eu prejudico uma das grandes características dos derivativos, que é justamente você poder tradear um risco sem dispor de recursos. Tá? Em função disso,
surge aí os contratos futuros. O contrato futuro, ele é filosoficamente bem parecido com o contrato a termo. Tá? A única diferença é a forma de liquidação do contrato. O contrato a termo, ele é liquidado integralmente no vencimento. Tá? Já o contrato futuro, ele possui um mecanismo de ajuste diário, que significa que a operação ela é liquidada diariamente, via marcação a mercado da posição. Okay? Então, essa é a principal característica, principal diferença, né, do contrato futuro em relação ao contrato a termo. Filosoficamente, eles representam uma aposta igual, a diferença é a liquidação do contrato. No contrato a termo, apenas no vencimento. No contrato futuro, via o mecanismo de ajuste diário, nós temos uma liquidação, né, diária, tá, da posição. A posição vai sendo liquidada aos pouquinhos. Okay? Em função disso, os contratos futuros eles são negociados em bolsa. Por quê? Porque precisa ter uma entidade, né, para gerenciar o mecanismo de ajuste diário. Não é um mecanismo simples de ser implementado e precisa de uma terceira parte para poder gerenciar isso aí. Tudo bem? Claro, você pode perguntar, Valentim, mas dá para fazer um contrato futuro fora de bolsa? Eu posso fazer um contrato futuro com o meu amigo? A princípio, sim, né? Você pode combinar com ele como é que vão ser feitos os ajustes diários e vocês vão se ajustando, vão liquidando a operação de comum acordo. Mas, se a gente pensar no mercado como um todo, isso é praticamente impossível, né? Que eu saiba, até onde eu conheço, não há registro de contratos futuros sendo negociados fora de bolsa ou com uma terceira entidade, uma terceira organização, uma terceira parte aí, organizando o mecanismo de ajuste diário. Tudo bem? Então, as principais diferenças entre o contrato a termo e o contrato futuro são essas. Contrato futuro, marcado a mercado. Contrato a termo, liquidação apenas no vencimento. Em função dessa particularidade do contrato futuro, eles são negociados em bolsa de valores, porque é a bolsa que vai o quê? Organizar, gerenciar o mecanismo de ajuste diários. Como é que é esse mecanismo? Vamos falar em mais detalhes desse mecanismo. Vou fazer um exemplo aqui hipotético, tá? Um exemplo que não existe, mas para vocês entenderem como é que é essa questão aí da marcação a mercado. Vamos supor que eu comprei uma ação hoje de Petrobras. Paguei, sei lá, R$15 por essa ação. E o meu horizonte de tempo, o meu horizonte de investimento é 1 ano. Daqui a 1 ano eu vou vender essa ação. Tá? Eu paguei R$15 por ela e daqui a 1 ano eu estou comprometido a vender essa ação, não importa qual seja a cotação dela. Vamos supor que daqui a 1 ano ela esteja valendo 25. Eu vou lá vendo e ganhei quanto? 10. Tá claro? Agora suponha que existisse uma entidade que liquidasse essa operação diariamente comigo. Tá? Liquidasse de acordo com o preço de mercado de Petrobras. Então, comprei a ação de Petrobras hoje por 15, aí vamos supor que amanhã ela subiu para 16. Aí essa entidade vem e me paga R$1. Ou seja, ela já está liquidando aquele ganho, já está realizando aquele ganho que eu tive de R$1 de hoje para amanhã. Tá? Chegou depois de amanhã, a ação de Petrobras caiu de 16 para 13. Ora, então eu perdi 3, né, em relação ao meu último preço. O que eu vou fazer? Eu vou pegar R$3 e pagar para essa entidade. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho ajustes diários. O primeiro ajuste foi de R$1 positivo. O segundo, ajuste de R$3 negativo. Tudo bem? Se eu somar todos esses meus ajustes, vai ter que dar o quê? Vai ter que dar exatamente o meu ganho total. Que no meu exemplo foi de quanto? De 10, porque eu estou supondo que a ação de Petrobras saiu de 15 para 25 em 1 ano. Tudo bem? Então, meu ganho foi de 10. E esse mecanismo, que não existe, mais uma vez, tá, pessoal? Isso aqui é só uma brincadeira, um caso hipotético para a gente entender como é que funciona o ajuste diário. Nesse caso de ações não existe.
a soma dos meus ajustes dá exatamente igual ao meu ganho de 10. Tudo bem? Qual é a diferença? A diferença é na forma de pagamento, tá? Na forma de apuração desse ganho. No caso real, eu vou apurar esse ganho de 10 só daqui a um ano. Nesse caso hipotético, eu apurei esse ganho distribuído ao longo de todos os dias em que eu tive a posição de Petrobras. Tudo bem? Mas isso, mais uma vez, você não vai chegar na bolsa e querer comprar uma ação, tá? com essa característica. Tá? A bolsa não vai fazer esses ajustes diários para você. Bom, passar aqui para o próximo slide. Bom, então aqui eu tenho o esquema aqui, em mais detalhes, tá, do ajuste diário do contrato futuro. Então, embora esse mecanismo de ajuste diário não exista para a ação, ele existe para o contrato futuro. Tá? Ele foi projetado justamente para os contratos futuros. Então, vamos lá, vamos ver como é que é isso. Aqui na primeiro fluxo, tá? Eu tenho o esquema do contrato a termo. Então, mais uma vez, Tzinho, data atual, Tzão, vencimento. Eu vou ter um único fluxo aqui dado por S, Tzão, menos G. Supondo aqui uma posição comprada aí no contrato a termo. Tá? Então, o cara ganha se o S, Tzão for maior que G e vai ganhar exatamente essa diferença. Claro, se essa diferença for negativa, ele perde. Tá? Mas o ponto é, eu só tenho seta para cima aqui. Só vai, ou para baixo, né, se o valor for negativo. Só tem uma seta aqui, um fluxo de pagamentos aqui no vencimento. Ah, e no contrato futuro? Como é que é no contrato futuro? No contrato futuro, a bolsa marca mercado diariamente o contrato futuro e ela liquida a operação diariamente de acordo com a variação do preço futuro. Então, vamos supor que eu tenho um investidor que ele entrou em um contrato futuro em Tzinho, tá? Para vencimento em Tzão também. Exatamente o mesmo prazo do contrato a termo deste fluxo aqui de cima. Eu vou denotar o preço futuro pela letra F, tá? Então, eu vou denotar o preço futuro pela letra F. Então, ele comprou o contrato futuro a um preço F, Tzinho, Tzão. Tá? Então, preço futuro em Tzinho para vencimento em Tzão. Amanhã, em T mais 1, o preço futuro mudou. Esse contrato continua vencendo em Tzão, mas só que ele mudou. Ele passou a ter um outro preço. Amanhã, se hoje é T, amanhã é T mais 1. Tá? Ele passou a ter um preço FT mais 1, FTzinho mais 1, Tzão. Então, o preço futuro variou de quanto? FTzinho mais 1, Tzão, menos FTzinho, Tzão. E isso é o primeiro ajuste dele. Como ele está comprado, se isso for positivo, ele recebe. Tá? Se for negativo, ele paga. Tá? Ah, ele recebe de quem? Ele recebe da bolsa. Ele paga para quem? Ele paga para a bolsa. Claro, claro. A bolsa, né? Se ele está recebendo, né, se esse ajuste for positivo, ele está recebendo, a bolsa está pagando. Mas a bolsa está pagando por quê? Porque ela recebeu de alguém esse ajuste. Porque se esse cara comprou, alguém vendeu. Tudo bem? Então, quando isso é positivo, significa que alguém perdeu. Aquele cara que perdeu paga para a bolsa repassa para esse cara aqui que comprou. Da mesma forma, se isso aqui for negativo, esse cara está perdendo. Mas tem alguém, que foi quem vendeu, que está o quê? Ganhando. Então, esse cara paga para a bolsa e a bolsa repassa para o cara que vendeu o contrato. Ok? Isso aí vai sendo feito dia a dia. Tá? Isso vai sendo feito dia a dia. Até o último dia, que é o vencimento do contrato, que eu vou ter o último ajuste. S Tzão menos F Tzão menos 1 Tzão. Se eu somar todos esses ajustes, nós vamos ter aqui o que os matemáticos chamam de uma soma telescópica. O que é uma soma telescópica? Vai sair cortando, né? Porque o próximo ajuste ia ser quem? FT mais 2 Tzão menos FT mais 1 Tzão. Então, esse menos FT mais 1 Tzão vai cortar com esse cara daqui. Então, se eu somar tudo isso, a soma de todos esses ajustes vai dar o quê? S Tzão
menos FTzinho Tzão. Ou seja, bem semelhante ao payoff do contrato a termo. O payoff do contrato a termo é preço do ativo no vencimento menos o preço a termo em Tzinho. Payoff do contrato futuro, a soma dos ajustes, né, é o quê? É o preço do ativo no vencimento menos o quê? Menos o preço futuro em Tzinho. Então, eles têm aí uma estrutura de payoffs bastante semelhante. O que muda é o quê? O que muda é o fluxo de pagamentos. No contrato a termo, todo pagamento ocorre em Tzão. No contrato futuro, esse pagamento ele é distribuído ao longo dos dias. Tudo bem? Então, é essa a ideia aí do contrato futuro. E por que isso é importante? Isso é importante porque isso diminui o risco de crédito. Repara, agora, se alguém der calote, vai ser numa variação diária. Ou seja, se o cara não pagou o ajuste diário, ele já é considerado caloteiro. E se ele for considerado caloteiro, o que a Bolsa faz? A Bolsa vai lá, pega a margem, ele depositou uma margem, pega essa margem, liquida a operação, tá? Faz o pagamento do ajuste diário para a parte devida e tira esse cara do mercado. Zera a posição dele e tira ele do mercado. Tudo bem? Bom, evidentemente que a gente espera que o ajuste diário tenha variações menores, né, do que o payoff total. Né? O payoff total contempla uma variação num prazo maior. O ajuste diário é uma variação diária. Então, a gente espera que financeiramente esse valor seja menor. Portanto, o risco de crédito acaba sendo o quê? Menor. Né? A exposição acaba sendo menor. Portanto, a Bolsa pode o quê? Exigir uma margem menor. Então, isso é muito legal, porque a partir do momento que você exige uma margem menor, lembra que eu comentei que aquele trade-off, se a margem for muito grande, você prejudica o mercado de derivativos. Por quê? Uma das grandes sacadas do mercado de derivativos é você negociar um risco sem ter recursos. Tá? Se você bota uma margem muito grande, você prejudica essa característica. E aqui a Bolsa consegue fazer uma margem menor. Por quê? Porque a exposição é uma exposição a uma variação diária e não em um prazo mais longo. Ok? Então, o risco de crédito aí, caso haja inadimplência, a perda é menor. Portanto, a Bolsa pode exigir uma garantia menor. Ok? Bom, essa é a principal diferença aí entre o contrato futuro e o contrato a termo. Mais uma vez, filosoficamente, semelhante. Diferença no fluxo de caixa. Essa diferença tem algumas implicações em termos de price, eu não vou comentar isso nesse curso, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas isso gera diferenças na hora de fazer price. Ou seja, o preço G não necessariamente igual ao preço F. Tem alguns cenários, algumas condições em que o preço G e o preço F são iguais. Por exemplo, quando o preço do ativo objeto é não correlacionado, tem correlação igual a zero com a taxa de juros. Mas isso é um assunto que nós não vamos discutir nesse curso. Esse curso, mais uma vez, é um curso introdutório. Vamos ver o swap. O que é o swap? Swap é um contrato que também envolve duas partes, né? Um derivativo que também envolve duas partes. Ele é, em geral, feito no mercado de balcão. Tá? E envolve também dois indexadores. Então, como é que funciona o contrato de swap? Tem duas partes. Elas elegem um valor base, chamado de valor nocional, um prazo e dois indexadores. E essas partes vão corrigir esse valor base, tá? Por esses dois indexadores, e lá no vencimento trocarão os fluxos desses indexadores. Tá? Uma parte vai estar comprada, ativa em um indexador, e passiva no outro. Tá? E a outra parte está o quê? Está na posição oposta. Ok? Então, a ideia é essa. Duas partes elegem dois indexadores, um valor base, que é um valor monetário, 1 milhão, 10 milhões de reais, chamado de valor nocional, e vão corrigir esse valor nocional por esses dois indexadores pelo prazo do contrato. E lá na frente, elas trocam esses fluxos. A paga um fluxo para B e B paga o outro fluxo para A. Não há pagamento nenhum na abertura da posição, assim como o contrato a termo.
Não custa nada entrar num contrato de swap, você não paga e nem recebe nada, tá? Então, custo zero, swap vale zero na abertura da posição. E o acerto financeiro, em geral, vai ser feito como? Né? Em geral, não. Sempre é feito como? Pela diferença, né? Não tem sentido um cara pagar 11 para o outro e o outro pagar 10 para esse aqui, tá? É isso equivalente aqui. Se eu te pago 11 e você me paga 10, é equivalente a eu te pagar 1. E o acerto financeiro é feito pela diferença. O meu exemplo simples aqui, que eu acho que ilustra melhor o funcionamento do swap. Então, o investidor ele entrou num swap no qual ele fica ativo numa taxa flutuante. Supor aqui que seja a taxa DI, a taxa aí básica da economia brasileira, uma taxa de flutuante, né? Que muda diariamente. Tá? E ele está passivo em taxa pré. Tudo bem? O valor nacional do swap foi de R$1 milhão e ele tem prazo de 1 ano. Esse swap foi negociado a uma taxa pré de 10% ao ano. Então, o que significa esse investidor aqui? Ele fez esse contrato com outro investidor. Mais uma vez, o contrato tem duas partes. Ele está se comprometendo a pagar, daqui a 1 ano, 1 milhão corrigido por uma taxa de 10%. E ele vai receber 1 milhão corrigido pela taxa DI. Claro, o ajuste, mais uma vez, vai ser feito na diferença. Então, vamos ver aqui duas situações. A taxa DI é uma taxa flutuante. Você não sabe quanto vai ser a taxa DI acumulada em 1 ano. Vamos ver aqui duas situações distintas. Tá? Numa situação ele ganha e noutra situação ele perde. Vamos imaginar que a taxa DI acumulada, essa taxa flutuante acumulada ao longo do próximo ano, tenha sido de 12%. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse investidor vai receber 1 milhão corrigido por uma taxa de 12% e vai pagar 1 milhão corrigido por uma taxa de 10%. Que é essa quantia aqui. 1 milhão corrigido por 12% e 1 milhão corrigido por 10%. O resultado é 20 mil. Ele recebe 20 mil reais. Tá? Que é justamente a diferença entre as taxas aplicada aqui nesse valor base, nesse valor nacional. Tudo bem? Então, ele ganha 20 mil. Por quê? Porque a taxa DI acumulada foi maior que 10%. Outra situação, suponha que a taxa flutuante acumulada tenha sido de 9%, foi menor que 10%, então ele vai perder. Quanto que ele vai perder? Eu vou pegar esse 1 milhão, corrigir por uma taxa de 9%, que é a taxa flutuante acumulada ao longo deste ano, e vou pegar esse 1 milhão e corrigir por 10%. Fazendo a conta aqui, menos 10 mil, ele perde 10 mil reais. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um investidor que a gente pode imaginar que ele está fazendo uma aposta sobre a taxa flutuante. Então, ele acha, provavelmente, que a taxa DI acumulada ao longo do próximo ano vai ser o quê? Maior que 10%. Se for maior que 10%, como é na primeira situação, ele ganha. Se for menor, ele perde. Tudo bem? Então, isso aqui é um swap, né? Taxa flutuante, considerando a taxa flutuante como sendo a taxa DI, contra taxa pré. Claro, é um swap de juros. Tá? Não existe apenas swap de juros. Na verdade, você pode colocar aqui qualquer indexador. Então, eu posso fazer um swap de taxa de juros, que foi esse exemplo, troquei uma taxa pré por uma taxa flutuante. Tá? Posso fazer um swap de moedas. Então, um swap de moedas vai envolver o quê? Vai envolver uma variação de taxa de câmbio, taxa de dólar, variação do dólar, variação do euro, enfim. Então, no Brasil, a gente tem um swap cambial. O swap cambial você é dólar contra a taxa DI. Em geral, é feito dólar contra a taxa DI. Tá? Então, você está apostando a variação do dólar, acrescida de um cupom cambial contra a variação da taxa DI. Tá? Você pode ter um swap de commodities. Então, o swap de commodities vai estar envolvido o quê? A variação do preço de uma commodity. Por exemplo, você pode corrigir esse valor base, esse valor nacional, pela variação da soja, do preço da soja. Tá? O swap vai ter prazo, sei lá, de 1 ano, e você corrige uma das pontas, é corrigida pela variação do preço da soja. Você pode ter um swap de ações, em que uma das pontas está sendo corrigida por quê? Por um índice de ações. Tá?
por exemplo, pelo Ibovespa, pelo índice da Bolsa de São Paulo. Uma das pontas vai ser corrigida pelo Ibovespa. Vamos supor que o swap tenha prazo de 1 ano. Vou pegar o que? Corrigir uma das pontas pela variação do Ibovespa naquele ano. Tá? Então, de certo modo, a gente pode ter aí qualquer tipo, né, de indexador. Tá? Qualquer desse pode ter uma commodity, pode ter juros, pode ter câmbio, enfim, pode ter ação, tá? Mas a ideia do swap é sempre essa. Um valor base, esse valor base vai ser corrigido por 2 indexadores distintos por um prazo específico. E lá no vencimento, os participantes, né, as duas partes, trocam esses fluxos. Tudo bem? Bom, vimos o swap, falta falar de opções e falta falar de CDS. Mas isso aí eu vou fazer só no próximo vídeo. A gente já está aí com 30 minutos, mais de 30 minutos, e como eu falei, nossas aulas tentando respeitar esse limite de 30 minutos. Então, terminar por aqui, e no próximo vídeo a gente começa com opções e faz também o CDS. Tchau, tchau.